O que é quimioterapia? Você sabe sobre isso? Olá, meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e hoje a gente vai discutir algumas coisas sobre quimioterapia. É um assunto que as pessoas têm muita dúvida, têm muito medo e a gente quer diminuir isso com alguns esclarecimentos. Antes da gente progredir, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar esse vídeo porque alguém pode estar precisando dele. Bom, nós vamos fazer uma sequência de vídeos com orientações gerais relacionadas à questão do câncer. Antes de prosseguir, é interessante lembrar que nós fazemos aqui orientações genéricas. Isso não substitui uma consulta médica e não substitui a opinião de um médico especializado sobre o assunto. Cada caso é um caso. Esses vídeos eles têm caráter informativo e você pode conseguir mais informação no nosso canal. Bom, o que é quimioterapia? Na verdade, a quimioterapia é uma arma terapêutica em relação ao tratamento do câncer e que ela age matando células com a capacidade de lesar células que estão em grande multiplicação celular. A gente já disse em vídeos anteriores que no caso do câncer ocorre uma multiplicação desordenada das células. As células se tornam anormais e começam a se multiplicar de forma desordenada. Ou seja, ocorre uma multiplicação celular acima da média. E a quimioterapia, ela justamente busca atingir essas células que estão com a alta taxa de multiplicação celular, porque as células em multiplicação são mais sensíveis. Tanto é que as células em repouso, elas têm uma sensibilidade menor à quimioterapia. É por conta disso que você vai entender agora por que ocorrem alguns efeitos colaterais em relação à quimioterapia. Por exemplo, a queda do cabelo. A queda do cabelo é muito frequente durante a quimioterapia, assim como a anemia, que ocorre de forma muito frequente. Por quê? Tanto as células que compõem o cabelo quanto as células do sangue se multiplicam numa taxa muito maior do que as outras células. Então elas são mais sensíveis à quimioterapia. Se você for analisar, por exemplo, uma célula óssea que se multiplica muito lentamente, ela é muito pouco sensível à quimioterapia, porque a própria fase de repouso longa dessa célula torna ela praticamente imune à maioria dos quimioterápicos. Como eu disse no começo do vídeo, esse assunto a gente vai abordar porque uma pesquisa recente americana mostrou que mais ou menos 32% dos pacientes que têm câncer têm um medo muito claro de morrer. Isso está muito definido. E 40% dos pacientes têm medo de quimioterapia. Ou seja, há tanta desinformação a respeito da quimioterapia que as pessoas têm mais medo da quimioterapia do que da própria morte. Por quê? No inconsciente das pessoas, isso está associado a sofrimento, a restrições, a dor, e isso leva a muito medo, é compreensível. O que a gente tem que entender é que a quimioterapia é uma arma terapêutica importantíssima para o câncer e ela, se manejada de forma adequada, inteligente e coordenada, pode ser muito bem tolerada. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que a quimioterapia pode ser injetável ou pode ser via oral. Existe, por exemplo, hormonioterapia também, que a gente usa para o tratamento de alguns casos de câncer e que pode ser útil. Então, de uma forma geral, o paciente não precisa estar internado para poder fazer quimioterapia. Ele pode ir no local que faz a quimioterapia, pega-se uma veia, esse quimioterápico é preparado e administrado. Passou aquele período, ele vai embora. O intervalo ele vai depender de cada caso. Existe quimioterapia que é feita semanalmente, existe quimioterapia que é feita mensalmente, e os intervalos e as doses vão variar de caso para caso. Então, o mesmo tipo de tumor pode ser tratado com quimioterapia diferente. Às vezes os pacientes estão todos no mesmo local, fazendo quimioterapia, eles começam a conversar e percebem que eles têm a mesma doença, mas com quimioterápico diferente, né? Então não é uma receita de bolo. Existem adaptações necessárias de acordo com a fase do tratamento de cada paciente e de acordo com o estadiamento da doença, ou seja, que tanto que essa doença está avançada. Os efeitos colaterais, que são os mais temidos pelos pacientes, basicamente são os efeitos relacionados à parte gastrointestinal, queda do cabelo, anemia, mal-estar, e isso é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham muito medo. Uma outra coisa que tem bastante dúvida também que a gente percebe é que em que momento a quimioterapia deve ser aplicada. Depende da finalidade. Existem situações em que você faz uma chamada quimioterapia neoadjuvante. É, por exemplo, o caso de um câncer de mama, onde você faz a quimioterapia antes da cirurgia, no objetivo de fazer com que essa lesão diminua de tamanho. E com isso você pode fazer uma cirurgia já com a menor agressividade.
Você pode fazer uma quimioterapia chamada adjuvante, ou seja, você fez o tratamento principal do caso, com cirurgia, por exemplo, e depois disso você complementa o tratamento com quimioterapia. É uma outra modalidade, uma outra situação. Existem algumas situações que você tem resistência à quimioterapia. O que significa isso? O paciente está tratando, fazendo um tipo de quimioterapia, a doença está regredindo, de repente o tumor para de regredir e começa a evoluir. Aquele quimioterápico desenvolveu uma resistência. Aí passa-se por uma chamada segunda linha, e às vezes até por uma terceira linha. Nesses casos vão se mudando os quimioterápicos, procurando ainda alguma resposta. Outra dúvida muito frequente que os pacientes têm é em relação a esse período, o que comer. A gente vai gravar um vídeo específico em relação a isso. Às vezes a pessoa fala pode comer qualquer coisa, mas eles não conseguem comer qualquer coisa. E existem alimentos que podem influenciar no bem-estar do paciente. É importantíssimo no paciente que está fazendo tratamento quimioterápico ou tratamento de câncer de uma forma geral, que ele tenha um estado nutricional adequado. É fundamental. Tem pacientes que não conseguem finalizar o tratamento porque o estado nutricional é tão debilitado que ele tem problemas não pela quimioterapia, mas pela desnutrição. Então é algo que a gente realmente tem que prestar atenção. Então, concluindo, a quimioterapia ele é um importante aliado no tratamento do câncer. Ele não está indicado em todos os casos, tem casos que precisam de quimioterapia ou não, você depende de uma avaliação por um especialista para ver em que situações que se indica a quimioterapia. Justamente por isso é importante a individualização do tratamento ao máximo. Um caso de câncer de mama nunca é igual ao outro, pode ser feito abordagens diferentes, o mesmo tipo de câncer pode ter tratamento diferente e precisa sempre ter uma orientação de um especialista na área. É importante lembrar que essas informações são genéricas e não substituem a avaliação de um médico especialista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer mais informações sobre esses e outros assuntos relacionados ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de câncer.